Então vamos lá, vamos lá. Eu coloquei 3 cenários. Então, a partir desses cenários é que eu vou desenvolver então o tema de hoje, tá? Para a gente entender a diferença entre uma análise econômica e uma análise financeira. Como você pode montar uma estratégia, né? Que elementos, que informações, que ferramentas que você pode utilizar para que você consiga decidir corretamente, né? E aqui é que está o pulo do gato. É importantíssimo, porque eu vejo muita gente cometendo equívocos porque decide pelo senso comum. E o senso comum, ele pode nos induzir, e geralmente induz, a tomar decisões equivocadas. Então, pode ter certeza que eu sei o que eu estou falando, né? Bom Retiro, Santa Catarina, grande abraço a vocês. Boa noitão. Legal. Então vamos lá. Eu vou reprisar rapidamente aqui, eu vou trazer os 3 cenários. Então o que eu fiz? Vamos lá. Primeiro cenário, vamos pegar uma loja faturando. A partir desse cenário, presta atenção, porque aqui no Instagram, onde eu estou fazendo agora, se você estiver me vendo gravado, né? Salvo, que eu salvo sempre no nosso canal do YouTube. Mas agora, ao vivo, eu não tenho como estar compartilhando tela aqui no Instagram, que é onde a gente está gravando, né? Mas eu vou falar aqui de maneira bem simplificada, só que não menos tecnicamente, tá? Então, é técnico, estruturado tecnicamente, mas de uma maneira simplificada para que vocês possam me entender claramente. Então, vamos lá. Vamos imaginar um primeiro cenário. Um abraço aí para Rondon, no Paraná. Legal. Então, vamos lá. A loja faturou 100 mil, tá? Com essa loja, trabalhando com um markup, começa a anotar aí, porque aqui já começo a entregar conteúdo. A loja faturou 100 mil com um markup de 100%, ok? Então, mas esse markup é o markup final, o markup efetivo. Por que eu coloco e faço essa ressalva? Porque uma coisa é o que você marca quando a mercadoria chega, quando você compra, que dá entrada no seu sistema, você aplica um markup, né? Essa precificação que você faz, né, geralmente ela é o markup inicial, mas durante o mês a gente sabe que tem promoções que você faz, tem descontos que você dá, e o markup final ele acaba sendo diferente desse inicial, não é? Então, e aí começa a impactar nos resultados. Então vamos lá. Quando eu me referi aqui a markup, é o markup final. Todo mundo sabe o que é markup, né? É aquele índice multiplicador que eu coloco sobre o custo para calcular o preço de venda. Então, vamos lá. Se eu faturei 100 mil e o meu markup é 100%, então 100% é vezes 2, não é? Então eu pergunto, quanto é o CMV? Quanto é o CMV? O que é CMV? Custo da mercadoria vendida. Vou fazer um parênteses aqui que é importante, eu sempre faço esse parênteses, porque sempre tem lojista que confunde. Não confundir CMV, que é custo da mercadoria vendida, com compras do mês. Tem muita gente que confunde, tá? E isso vai maçarocando a sua decisão, os seus dados dentro da loja e faz com que você tome decisões erradas e não entenda. Então vamos lá. Você faturou 100 mil com markup de 100% vezes 2. Quanto é o CMV? Ora, se o markup é vezes 2, então se eu pegar do faturamento do preço final para o custo, para saber o custo, eu divido por 2. Né? 100 mil dividido por 2 vai ser 50 mil. Então, o meu custo da mercadoria vendida foi 50 mil. Beleza. Então, qual foi minha margem bruta? Minha margem bruta é a diferença entre a venda e o custo. Não é? Amanda, olha, a Amanda está fazendo uma pergunta aqui. A Amanda Moreira me perguntou, mas onde entra o pagamento dos fornecedores? Ok, eu antes então de apresentar o cenário, eu vou trazer essas informações que vai enriquecer o conhecimento de vocês. Essa pergunta, Amanda, que você levanta aqui, ela é a fonte da confusão que o lojista faz e se enrola todo e toma a decisão errada. Então vamos lá. A pergunta que você me fez, ela está relacionada a uma análise financeira. Então, antes de mais nada, nós precisamos entender o que é uma análise econômica e o que é uma análise financeira. A tua pergunta, Amanda, foi, ok, e onde é que fica o pagamento do fornecedor se eu estou fazendo aqui uma puxada e estou considerando só o custo da mercadoria que eu vendi e não o que eu comprei no mês? Beleza.
Eu vou modificar a pergunta agora e vou fazer para vocês. Ok, eu vendi 100 mil. Onde é que está o recebimento? Onde é que está o recebimento? Se eu estou falando eu faturei 100 mil, significa necessariamente que entrou 100 mil no meu caixa? Responde, sim ou não? Vou repetir a pergunta. Vendi 100 mil reais, faturei 100 mil reais esse mês, tá? Significa necessariamente que entrou 100 mil reais no meu caixa? Sim ou não? O que vocês respondem? Estou esperando. Por quê? Aqui, ó, a loja Amor de Infância... Olha, eu estou esperando você não confirmou ainda, hein, Fernanda? Nós estamos aguardando a tua confirmação, tá? Tá ok, né? Terça-feira em Limeira. Não, exatamente, está todo mundo aqui respondendo. Não. Então, veja bem, você faturar 100 mil não significa que entrou. Por quê? Porque eu posso ter vendido 100% parcelado no cartão, eu posso ter vendido 100% no crediário, não é? Então, ou sei lá, uma parte à vista, outra parte no crediário. Estou esperando você, Fernanda. Então, para quem não está sabendo do que eu estou falando, olha, terça e quarta-feira da próxima semana eu vou estar realizando o meu PAGL, meu Programa Avançado de Gestão de Lojas, presencial em Limeira, São Paulo. Né? Então a Fernanda vai participar, ela já fez a inscrição dela. Né? Dias 25 e 26 é full time, né? E quem participa ganha a minha plataforma Exclusive Premium, todos os meus cursos. Tá? Então são 2 dias de imersão, né? E acho que ainda tem 1 ou 2 vagas disponíveis lá, viu? Se vocês quiserem, entre na minha página falando de loja, vou colocar aqui, e deem uma olhada lá, que são pouquíssimas vagas, tá? .com.br. Vou publicar e vou fixar o comentário. Pronto. Falando de loja, tudo que vocês quiserem saber o que eu estou falando aqui, entra na minha plataforma que tem lá, todas as informações, tá? Então, para não comprometer aqui o conteúdo, então, por que eu estou fazendo, por que eu estou colocando isso, né? Porque, veja bem, Amanda, quando você me pergunta assim, e o pagamento do fornecedor? Se você fizer isso, você nunca vai conseguir saber exatamente que resultado que a sua loja dá, não é? E eu ouço muito lojista falando assim, menino, eu quero saber qual é o resultado que minha loja dá, como que eu consigo saber isso? Né? Muito obrigado, Márcio, de Mogi, um grande abraço. Então vamos lá, vamos entender essa diferença. Quando eu faço uma análise econômica, o que eu estou analisando? Eu estou analisando assim, faturamento, eu estou analisando o custo da mercadoria que eu vendi, eu estou analisando as minhas despesas e eu estou analisando para chegar numa seguinte conclusão, que resultado que minha loja está deixando. Por que eu falo dessa maneira? Porque veja bem, assim como o meu faturamento não significa necessariamente que tudo que eu vendi eu recebi, ok? Então faturamento e recebimento significa coisas diferentes, tá? São palavras com significados diferentes. Então, eu faturei 100 mil esse mês. Depois eu vou olhar... Então, quando eu falo faturei 100 mil esse mês, eu estou me referindo a uma análise econômica, ok? Aí eu pergunto, quanto custou essa mercadoria que eu vendi? Para eu saber, ora, eu comprei essa caneta por R$1, vendi por 2. Qual foi meu lucro? R$1, eu ganhei 100% de lucro. Agora, eu já paguei esse R$1? Posso ter comprado fiado, não paguei ainda. Posso ter vendido fiado, não recebi ainda. Posso ter tido despesa para vender, posso ter pago uma comissão para um vendedor. Percebe o que eu estou dizendo? Então, antes de mais nada, se você quiser entender sobre gestão de loja, você precisa entender essas coisas, porque senão fica batendo cabeça e tomando decisão errada. Como eu vejo muito lojista batendo cabeça e tomando decisão errada. Porque não sabe fazer a diferença, não entende a diferença entre uma análise econômica e uma análise financeira. Então vamos lá. Análise econômica, quanto faturou, qual foi o custo da mercadoria. O que eu faturei, eu recebi? Não necessariamente. A mercadoria que eu vendi, eu já paguei? Não necessariamente. Pode ser que eu tenha comprado parcelado aí 30, 60, 90, 120. Não é verdade? Não tem indústria que vende parcelado, faturado para você? Então, você pode ter vendido a mercadoria, você pode ter comprado parcelado, faturado para frente, não é?
e ter vendido à vista. Você pode ter recebido, o dinheiro está em caixa e essa mercadoria você nem pagou ainda. Percebe o que eu estou dizendo? Então, não misture informação econômica com informação financeira. Então, fica comigo que você vai entender exatamente o que é uma coisa, o que é outra e a partir daí é que você vai tomar as decisões, como é que você faz uma análise para tomar a decisão correta para potencializar o seu lucro. Existem duas coisas que são obrigação de gestor. Obrigação de gestor, faturamento e lucro. Não existe lucro se não tiver faturamento. E não existe razão da loja estar aberta se você não tiver faturamento. Percebe? Então, faturamento é uma condição sine qua non, é uma condição primordial. Eu preciso trabalhar para o faturamento. Porém, a minha obrigação como gestor é gerar lucro. Então, essas duas coisas estão intimamente interligadas. Para isso, eu preciso entender como é que eu analiso, não é? Beleza, então vamos lá. Eu estou trazendo aqui. Quando eu vou analisar, saber se a minha loja está dando lucro, eu vou fazer uma análise econômica, que seria, por quanto eu comprei essa caneta, né? Essa aqui até ganhei de brinde, da editora Parábola, né? Se eu comprei por quanto e vendi por quanto, percebe? Eu estou fazendo uma análise econômica. Se eu paguei ou se eu recebi, né? Nesse momento não importa. Então vamos lá. Quanto é o faturamento? Qual é o instrumento que você utiliza? Quem sabe me dizer qual é a ferramenta, qual é o relatório que você monta para saber uma análise econômica e que resultado, que percentual que está te dando de lucro? Quem sabe, coloca aqui para mim, por favor. Né? Qual é o relatório, o demonstrativo, vou dar dica, qual é o demonstrativo que eu monto, que eu puxo, para que eu saiba que resultado que minha loja está dando? Quem sabe? Perfeito, ó, o Guilherme já mandou bala aqui. Ó, a Amy Faris, eu não sei se está certo. Amanda, beleza, Amanda, perfeito, exatamente. Sidney, Newton, todo mundo aqui, né, acertando na bucha. Com certeza, é o DRE, né? Ó, o professor Ezequias, não, análise financeira, Ezequias, é que a gente vai fazer o fluxo de caixa. Análise econômica é DRE, demonstrativo de resultado do exercício, tá? É um DRE. Então, é o faturamento menos o custo da mercadoria vendida, menos impostos da venda. Outro parêntese aqui que é fonte de muita confusão. Não é quanto você pagou de imposto esse mês, é quanto que o seu faturamento gerou de imposto que você vai pagar provavelmente no próximo mês. Então, tem que entender essas diferenças para você saber exatamente a apuração de lucro da sua loja. É uma informação fundamental. Como é que você vai trabalhar se não sabe quanto que tua loja está dando de lucro? Tem que saber isso. Por quê? Se você souber quanto que a loja está dando de lucro, qual é a sua margem bruta, qual é a sua margem de contribuição, o que a margem de contribuição significa e como que você calcula ponto de equilíbrio. Então, são análises todas eminentemente econômicas, não tem nada a ver com fluxo de caixa, com entrada e saída de valores no seu caixa, ok? Porque essa é uma outra análise que a gente chama de análise financeira. Então, para entender como o mote hoje é lucro, então vamos entender isso, né? Então, o instrumento é o DRE. Para que eu apure, para que eu monte um DRE, veja bem, deixa eu fazer outro parênteses aqui. Toda a contabilidade que eu estou dizendo aqui, ela é gerencial, tá? Eu não sou contador e nem quero que vocês sejam, não precisa. A gente está montando o que a gente chama de... Nem por isso é menos técnica ou é gambiarra, tá? Tecnicamente, a gente chama de contabilidade gerencial. O princípio é o mesmo. É que, para você puxar um DRE, tem que montar uma ARE, uma apuração de resultados. São instrumentos que o seu contador monta isso de maneira muito mais complexa. Mas é possível a gente montar a ferramenta, o relatório, de maneira bastante simplificada, desde que você organize os dados para você alimentar e entenda a diferença. Quando a gente fala de uma análise econômica, não é? A gente chama isso de uma análise por regime de competência. O que é regime de competência? Eu considero os fatos que eu estou analisando pela data da sua ocorrência e não pela data do pagamento, da sua liquidação, né? Vamos traduzir isso melhor. Exemplo,
eu tenho o aluguel desse mês para pagar. O aluguel deste mês é uma despesa que eu tenho, uma despesa, geralmente uma despesa fixa, né? O aluguel desse mês. Então, mas quando que eu pago o aluguel do mês de outubro? Não é? Geralmente, eu vou pagar no mês de novembro. Então, qual é o mês de ocorrência? Qual é o mês do fato gerador? Por que isso é importante? Porque eu tenho que analisar quanto que o aluguel representa no faturamento de outubro. Então, quanto que é o aluguel de outubro? Ah, é 10 mil reais. Beleza, então o aluguel de outubro é 10 mil reais. Tá, 10 mil reais. Eu paguei? Não, eu vou pagar em novembro. Então, veja bem, para efeito de análise econômica, eu vou considerar o fato gerador. Então, eu estou considerando a data em que ele se refere ao mês. Então, é outubro, beleza. Então, ele vai entrar no relatório de outubro, no DRE de outubro. Aí eu vou mais longe. Quanto foi de imposto? Ah, eu estou no Super Simples e meu contador calculou aqui e vai dar 10% de imposto. Ok, 10% de imposto. Então, estou arredondando, tá? Estou arredondando aqui só para fazer conta. Tá, 10%. Então, quanto que vai dar o imposto sobre a venda no meu Simples? O que está dentro do Simples? Imposto de renda pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, não é? PIS, COFINS, não é isso? Então, aqueles impostos federais, eles estão empacotados no Simples numa única alíquota. Aí você vai aplicar. Beleza, não precisa se preocupar com isso. Tem lá, o teu contador vai, quanto é o imposto? Liga para ele e ele vai te falar, ah, quanto você faturou? Tanto, tá no Simples? Tô. Então, é essa alíquota, multiplica por isso aqui que dá certo, tá? Então, ele vai te dar uma referência. Beleza. Você já pagou esse imposto? Não, você vai pagar no mês seguinte. Concorda comigo? Então, fato gerador. O meu mês de outubro, eu faturei 100 mil reais. Quanto foi o imposto de outubro? Acontece que quando você olha o material que o teu contador te manda, ele está te mandando um monte de boleto para você pagar, né? Mas é do mês anterior, às vezes é um parcelamento que você fez. Percebe o que eu estou dizendo? Então, não é quanto você paga de imposto esse mês, mas quanto que o faturamento desse mês gerou de imposto a pagar, que você ainda vai pagar lá para frente. Está entendendo? Então, quando você começa a fazer essa diferenciação, você vai conseguir isolar os fatos geradores e a partir do isolamento dos fatos geradores, se você lança isso direitinho, se você controla isso direitinho, né, você vai conseguir apurar que lucro que a sua loja está dando, né, com ainda alguma ressalva. Eu estou vendo aqui que o pessoal da DMK está entrando, eu estou vendo um monte de gente entrando aqui que tem mais de uma loja, não é? Então, como é que você faz a gestão, por exemplo, de despesa? Vou dar um exemplo aqui, eu tenho uma rede com 10 lojas, né? Sei lá, 3 lojas, sim, não importa. Eu tenho uma rede com mais de uma loja. Você só tem um departamento pessoal, não é? Então, onde faz a folha de pagamento? É na matriz ou é no escritório. Beleza. Então, eu não posso, não é justo eu pegar as pessoas que trabalham na retaguarda, no financeiro, no departamento de pessoal, no departamento de compras, pegar toda essa despesa de retaguarda e lançar tudo para a loja 1. Por quê? Porque o escritório fica dentro da loja 1. Pois é, mas a pergunta que eu faço é, todo o pessoal de retaguarda trabalha só para a loja 1 ou trabalha para todas as lojas da rede? É óbvio que trabalha para todas as lojas da rede. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma despesa por rateio. Como que eu vou ratear? Eu tenho que pegar, quanto que eu gasto com o salário desse pessoal? Eu tenho 3 lojas, eu tenho que dividir por 3, né? Por quê? O departamento de pessoal trabalha para as 3 lojas, não trabalha só para uma. O comprador faz compras para as 3 lojas, não faz só para a matriz. Não é porque o escritório fica dentro da matriz ou da loja 1 que toda a despesa tem que ser da loja 1, percebe? Aí você pode estar me perguntando, Emelina, e qual critério eu utilizo para poder fazer o rateio de despesa? Existem alguns critérios. Eu sugiro que você utilize o critério da proporcionalidade de faturamento. O que significa isso? Eu tenho 3 lojas. DMK. Então, a DMK está dizendo aqui, vocês que são queridas, são 7 operações. Vocês estão convidados, terça e quarta-feira em Limeira vai ter o meu PAGL, tá? Que é a imersão total lá.
São 2 dias full time e leva a plataforma, tá? Bom, mas voltando aqui. Então vamos lá. Como que eu faço o rateio? Eu sugiro rateio de despesas proporcional ao faturamento. Vamos admitir que eu tenha 3 lojas, tá? A primeira loja, aí eu somo tudo. As 3 lojas faturam R$1 milhão. Beleza. Então, essa loja aqui fatura 300 mil por mês, essa loja aqui fatura 500, é uma loja maior, é uma loja de, né, tem um potencial maior, e essa terceira loja fatura 200. Então, 300, 500 e 200. Eu estou fazendo conta redonda, tá, para facilitar a porcentagem. Então, as minhas 3 lojas faturam 1 milhão. Beleza. Loja 1 fatura 500 mil. Loja 2 fatura 300 mil. E a loja 3 fatura 200 mil. Então, significa o seguinte, em tese, quando você olha para a loja 1, que fatura 500 mil, significa que ela ela movimenta mais, ela tem mais funcionário, ela movimenta mais mercadoria, então ela usa mais o comprador, ela usa mais o estoquista, ela usa mais o departamento de pessoal fazendo folha, cálculo de comissões, despesas para pagar, controle de férias, enfim, toda essa parte operacional, não é? Ela vai usar, porque ela sozinha, ela representa mais que o dobro da loja 3. Percebe o que eu estou dizendo? Então, um dos critérios que a gente faz é separar a despesa de retaguarda e fazer o rateio. Loja 1 representa quanto que é 500 mil do faturamento total? O faturamento total é 1 milhão. 500 mil de 1 milhão é 50%. A segunda fatura 300, então ela é 30%. E a loja 3, ela fatura 200, então ela é 20%. Então, eu gasto, sei lá, 30 mil com retaguarda, conta de energia, alocação do espaço, a folha de pagamento das pessoas que trabalham na retaguarda, gasto 30 mil. Beleza. Então, como que eu vou fazer? Bom, eu vou distribuir essa despesa. Vou pegar esses 30 mil, não vou jogar tudo na loja 1, porque a loja 1 representa 50% do faturamento. Então, quando eu vou lançar essa despesa, eu já lanço fazendo o rateio. Então, você tem as despesas específicas de cada loja e você tem as despesas por rateio. Está me entendendo? Então, isso para quem tem uma operação maior, né? Se você tem uma operação menor de uma loja só, isso não existe. Você só tem que tomar cuidado em fazer lançamentos por competência, né? Tá muito técnico, eu estou puxando muito, está muito alto. Tá difícil? Me dá o feedback aqui, né? Eu trago mais simples aqui se vocês estão achando que está muito complicado, né? Me dá um feedback aqui, comenta aqui comigo, por favor. Porque senão eu tô avançando muito, estou puxando muito aqui, né? E quem não tem prática, quem não tem o conhecimento pode estar sentindo aí. A Amanda está dizendo que está ótimo, beleza. Então vamos lá. Então, otimizando. Você tem a análise econômica. Eu vou puxar um DRE, então vamos lá. Então vamos para a prática. Obrigado, está todo mundo dizendo aqui que está ótimo. Beleza. Então vamos para a prática. Esqueci de ligar meu backup aqui. Deixa eu ligar agora. Pronto, agora que eu entrei na minha live. Então, veja bem, então vamos lá. Quando você vai montar o DRE, então vamos lá, vou puxar aqui. Da loja 1, da loja 2 e da loja 3, tá? Aliás, minto, esquece. Vou pegar uma loja e 3 cenários, tá? Vou pegar essa loja, tá? Então, como eu comecei falando aqui, ela faturou 100 mil. O markup efetivo, 100%, então ela multiplica por 2. Quanto é o custo? Bom, então eu divido a venda pelo markup e eu vou descobrir o custo. Beleza, 50 mil foi o CMV, o custo da mercadoria vendida. Eu já paguei essa mercadoria? Não sei, não importa. Agora não importa. Eu recebi esse faturamento todo? Não importa também. Não é isso que eu estou buscando essa informação. Então, minha margem bruta aqui foi 50, eu faturei 100 mil, o custo da mercadoria foi 50, minha margem bruta foi 50 mil, ou 50%, beleza. Minhas despesas variáveis são 15%. O que é variável? São aquelas despesas que dependem da venda para existir. Comissão de vendedor, imposto da venda, consumo de embalagem, taxa de cartão de crédito, quando você vende no cartão, você não paga a taxa de cartão se você não vendeu, não é verdade? Então, somando os percentuais dessas taxas que a gente paga, né, essa loja tem 15% de despesas variáveis. E despesa fixa, aquelas que não dependem da venda para existir. Conta de luz,
conta de água, conta de internet, mensalidade do contador, mensalidade do sistema, conta de aluguel, salário fixo, a parte fixa. Quem ganha salário variável, uma parte fixa e uma parte variável, eu também tenho que controlar separado. A parte fixa eu vou lançar nas despesas fixas e a parte variável a comissão, né, o comissionamento na parte variável, para eu ter o controle e saber quanto que é despesa fixa e quanto que é variável. Essas duas informações são estratégicas. Para isso, anota o que eu vou dizer. Você precisa ter um plano de contas organizado. O que é plano de contas? Né? O agrupamento que você faz. Então, salário fixo, aí você lança ali encargos né? Então você vai colocar ali encargos e folha e encargos. Você joga ali na parte fixa, a parte variável. Né? Então você vai ter um agrupamento chamado fixo. E todas as despesas fixas você vai lançar ali. Né? Tem que ter esse controle. Para no final do mês você tirar quanto que você teve de despesa. Eu tive aqui 30 mil de despesa. Quanto foi fixo e quanto foi variável. Você precisa dessa informação. Se você não tiver essa informação, você não vai conseguir calcular margem de contribuição e não vai conseguir calcular ponto de equilíbrio da sua loja. É fundamental. Todas essas análises são análises econômicas. Então, se você quer saber o que sua loja gera de lucro, qual é o resultado efetivo que a sua operação vem dando, você tem que entender isso. E são coisas simples, não precisa ser complicado, não precisa ser nada sofisticado. Mas você tem que entender esse básico, né? Fazer esses lançamentos, essas anotações, despesas fixas e variáveis. Você precisa ter esse controle. E depois os grandes agrupamentos. O que você gasta com folha, o que você gasta com prédio, né? Aluguel, luz, água, IPTU, condomínios, se for o caso. Então, as despesas referentes à ocupação. Né? A gente chama isso, em shopping a gente chama isso de CTO, custo total de ocupação. Né? Então, é esse pacote que a gente gasta para morar, né? Para a loja, com o prédio da loja. Hermelino, nós temos prédio próprio. Pois é, mas você tem que lançar o aluguel. O prédio é do dono, não é da loja. E se for da loja, tem que ter a remuneração do capital. Quando você aplicou. Então, a loja sempre paga aluguel. Mas, Hermelino, o prédio é próprio, então tem que pagar para o proprietário. Porque senão esse dinheiro devia estar aplicado em outra coisa. Percebe o que eu estou dizendo? Então, tem que fazer esse lançamento direitinho. Lançou? Lancei. Aí você vai apurar dessa maneira. Faturamento, menos o custo da mercadoria vendida, menos despesas variáveis, que é impostos mais as outras variáveis, né? Impostos da venda. Vou somar e lançar aqui. Então, nesse nosso caso, vendeu 100 mil, markup 100% vezes 2. Então, o CMV, o custo da mercadoria vendida, foi 50 mil. Margem bruta, o faturamento menos o custo, deu 50 mil. Beleza. Despesas variáveis, 15%. Somei tudo aqui, os percentuais, deu 15%. Quanto que dá isso? 15 mil reais. Faturou 100 mil, 15%, 15 mil reais. Quanto é despesa fixa? Somei aluguel, folha fixa, etc, etc, etc. Deu 20 mil reais. Beleza. Lancei aqui 20 mil. 100 menos o custo da mercadoria, menos 50, sobrou 50. Menos despesas variáveis, 15%, 15 mil. Sobrou 35. Menos despesas fixas, 20 mil. Menos 20 mil, vai me sobrar 15 mil. Por quê? Despesas totais variáveis foi 15 mil, fixas foi 30 mil. Foi 20 mil. Total 35. Estão acompanhando? Estão acompanhando? Então, sobrou 15 mil. Quanto que é 15 mil de... Veja bem, sobrou como resultado. Significa que esses 15 mil estão no caixa? Não necessariamente. Muito provavelmente a resposta será não. Então não pode confundir margem de lucro com saldo em caixa. Tá? Essa é uma outra confusão que muito lojista faz. E tem muito lojista que chega para mim e fala: Hermelino, eu não sei o que acontece, o dinheiro desaparece, eu não sei onde vai parar. Eu trabalho, eu vendo bem, eu controlo as minhas despesas e o dinheiro some, eu não sei onde vai parar o dinheiro. Por um acaso, tem alguém aqui que vive na pele essa situação? Responde aqui para mim, por favor. Né? Olha a pergunta. Hermelino, minha loja dá lucro, mas eu faturo e o dinheiro, eu não sei, eu não vejo o dinheiro, eu não sei para onde vai o dinheiro. E eu sei onde vai, eu vou responder para vocês. O Wanderson aqui está dizendo, eu, mais alguém que se habilita a confessar aqui, né, que o dinheiro desaparece? Por quê?
Olha que loucura, olha que loucura. Você pega uma loja como essa que está dando 15% de resultado líquido, de margem de lucro líquido, e pode ser que esse dinheiro não apareça. E eu vou explicar uma das razões fundamentais. Ó, Trovão Esportes também está dizendo que, a Beatriz está dizendo eu. Né? Eu tenho certeza, eu tenho muita experiência. Sabe? A Fernanda está dizendo aqui, ó, eu, né? O Newton está dizendo aqui, ó, vai para o estoque. Perfeito. Esse é um dos motivos. Ó, o Wanderson já respondeu, não tem controle de estoque, gasta com... Então, você não imagina você entrar dentro de um carro que não tem velocímetro, não tem farol, e você acelera. O risco de você estar acima da velocidade, o risco, porque primeiro você está indo aqui, você está achando que você está tranquilo, mas a gente acostuma com a velocidade e você pode estar em alta velocidade e não percebeu, porque você não está acompanhando, não está medindo, não está monitorando. Tudo que você não mensura, não mede, você não tem como gerenciar. Então tem que medir. Então, continuando aqui, tá? Deu 15% de lucro, deu 15 mil reais de lucro. Pode ser que esse dinheiro não esteja nem R$1 no meu caixa. Eu posso ter vendido esses 100 mil faturado parcelado no cartão. Então está lá para frente para receber. Tá? Vou pegar o cenário 2. Então guarda essa informação. Faturei 100 mil, markup de 100%, despesas variáveis 15%, despesas fixas 20 mil, lucro líquido 15 mil reais ou 15%. Aí essa loja... A lojista, como ela não faz controle, o que ela resolveu? Ela resolveu, não, eu vou fazer promoção, eu preciso melhorar, eu não estou vendo dinheiro, eu não sei onde está esse dinheiro, eu acho que meu lucro está pouco, eu estou trabalhando muito, eu estou vendo meu concorrente ali trocando de carro, abrindo mais uma loja, e eu não sei o que está acontecendo, e o problema... Eu acho que é o crediário, vou cortar como a Trovão está dizendo, né, aqui sobre crediário, e aí corta o crediário. Gente, isso é suicídio empresarial, né? É suicídio empresarial, né? A gente tem a fórmula de maneira assim, olha, eu estou tão habituado a transformar resultados assim, ó, muito rapidamente, a loja que, assim, simplesmente começa a dar lucro e aparecer dinheiro. Mas vamos lá. Vamos pegar esse cenário. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer promoção. Então eu vou fazer uma promoção agressiva, vou pegar determinados itens aqui, vou dar 30% de desconto, vou botar na vitrine, eu vou, né? Wanderson, é o que eu estou dizendo aqui, é o que eu estou explicando aqui. Você precisa classificar corretamente, primeiro, o que é fixo e variável. Segundo, lançar corretamente, para depois fazer. Se você quiser se aprofundar, entra aqui na minha plataforma, tem os cursos lá, com planilha, com tudo, tá? Mas... se você entender o que eu estou explicando aqui, você já vai facilitar muito. Você precisa anotar de maneira assim, o que é despesa fixa? Aquilo que não depende da venda. O que é variável? Aquilo que só ocorre quando tem venda. Exemplo, comissão de vendedor. Você não tem comissão se o vendedor não vendeu nada, não tem comissão. Pode ter o salário fixo, mas comissão não. Né? Taxa de cartão de crédito, eu só tenho quando eu passo na maquineta. Não é? Então, antecipação de recebíveis, eu só tenho esse tipo de despesa quando eu antecipo. Né? Então, percebe? Existem coisas que dependem, né? Ali da venda para acontecer. Então, aquilo que depende da venda é despesa variável. O que não depende da venda é fixo. Ah, Melino, mas e quando assim, de vez em quando acontece? Veja bem, não confunda a despesa. Esses dias eu vi uma pessoa falando assim, a conta de luz é variável. Por quê? Porque cada mês vem um valor diferente. Não, ela é fixa. O valor muda de mês para mês, mas ela não depende da venda. Ela sempre vai existir. Se você não vender nem R$1, você vai pagar. Imagina o seguinte cenário. Eu vou fechar a loja, eu não vou trabalhar esse mês. Tá? O que eu tenho que pagar? O que eu tenho que pagar se eu não trabalhar? Para a loja fechar. Eu tenho que pagar o aluguel. Por quê? Porque o dono do prédio não quer nem saber se você está de folga. Ele te alugou, ele quer receber o aluguel. A conta de energia vai chegar, nem que seja a taxa mínima, mas vai chegar. Vai chegar a conta de água, vai chegar a conta de internet. Teu contador vai mandar a fatura para você. Né? Todas essas despesas são as fixas. Então, eu preciso, quando eu lanço as minhas despesas, eu preciso classificar. É fixa ou variável? Né? Para que no final do mês eu tenha essa informação. Não é numa live aqui sem recurso técnico que eu vou conseguir explicar sobre margem de contribuição. Você tem 3 tipos de margem, pelo menos. Margem bruta, margem de contribuição, margem operacional. Você ainda tem a margem líquida, né?
Mas não vou sofisticar muito. Pelo menos essas três: margem bruta, margem de contribuição e margem líquida. Então, de onde vem isso? Exatamente quando eu pego o faturamento menos o custo da mercadoria, a diferença aí já é minha margem bruta. É o que eu acrescento em cima do custo para chegar na venda. Isso é minha margem bruta. É meu lucro? Não, eu tenho as despesas. Então, só que quando eu pego faturamento menos a margem, menos o custo da mercadoria, margem bruta, menos as despesas variáveis, e eu vou ter a minha margem de contribuição. O que é margem de contribuição? Aliás, tem muita gente por aí que ensina, inclusive, margem de contribuição como se fosse a margem bruta. São coisas diferentes. Margem de contribuição é faturamento menos o custo da mercadoria, menos as despesas variáveis. Esse resultado que você vai ter, isso é margem de contribuição. Por que é margem de contribuição? É quanto cada real que você vende deixa de contribuição para você pagar as despesas fixas. A partir daí você tem muito facilmente como calcular o seu ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio? Quanto que eu tenho que vender para zerar, para não ficar no prejuízo e nem ter lucro? Quanto que eu preciso para empatar? Porque se eu entender isso, a partir do momento... Aqui que está o pulo do gato. Se você sabe calcular a margem de contribuição e você tem a classificação de quanto é as suas despesas fixas e você faz a sua puxada e a partir do momento que você calculou a sua margem de contribuição, quanto que cada real... Vamos admitir que a sua margem de contribuição, sei lá, seja 40%. Chutando aqui, 40%. O que significa isso? Então, fica fácil. Cara, cada real que eu vendo me deixa 40 centavos, não é? Que é 40% de R$1, não é? Que é a minha margem de contribuição, para eu pagar as minhas despesas. Aí ficou melzinho na chupeta. Quanto que é a minha despesa? R$20.000. Vou calcular aqui, R$20.000. Então, se a minha despesa é R$20.000 e cada real que eu vendo me deixa 40 centavos, é só dividir por 40 centavos. Então, essa loja aqui, o ponto de equilíbrio dela é 50 mil. Percebe? É muito fácil. Fica muito fácil você calcular seu ponto de equilíbrio. Claro que eu estou exagerando aqui, né? Mas percebe? Então, quanto é a margem de contribuição? O que é margem de contribuição? Faturamento, menos o custo da mercadoria vendida, menos despesas variáveis. O que sobra é minha margem de contribuição. E aí, eu faço por R$1. Agora, vem a resposta que todo mundo busca. Emeline, como que eu sei quanto que eu ganho? Eu consigo saber de cabeça. Sabe que cálculo que eu faço? Eu pego a sua margem de contribuição e pego a sua despesa. Quanto que é a sua despesa? É R$20.000, R$15.000, somando aluguel, todas essas despesas aqui que eu já listei várias vezes. Ok, somei e deu R$20.000. Beleza. Eu sei quanto que a minha margem de contribuição, né, me dá por cada real. Eu divido Então, eu vou dividir as minhas despesas fixas pela margem de contribuição e vou descobrir quanto que eu tenho que faturar. A partir desse valor, esse aqui é o ponto de equilíbrio. A partir desse ponto, tudo que eu vender, o que vai ser meu lucro? Aliás, eu vou fazer essa pergunta para vocês, né, para ver se vocês estão entendendo o que eu estou explicando aqui. Olha, vou repetir a pergunta. Eu calculei minha margem de contribuição, vou colocar aqui, é 30%. 30%. Então, como que eu sei? Faturamento, menos o custo da mercadoria, menos despesas variáveis. O que sobra é minha margem de contribuição. Aí eu faço em porcentagem. Quanto que isso significa em percentual do meu faturamento? Calculei aqui, deu 30%. Beleza. O que isso está me contando? Que cada real que eu vendo me deixa 30 centavos para quê? Bom, se eu já tirei o custo da mercadoria, se eu já tirei as despesas variáveis, o que está faltando? Despesas fixas. Então, a partir do momento que eu pagar a despesa fixa, tudo que entrar daqui para diante é lucro. Percebe o que eu estou dizendo? Então, eu consigo ter uma visão diferenciada para tomar decisões, não é? Então, quanto vai ser o meu lucro? Vai ser a minha margem de contribuição a partir do ponto de equilíbrio. Deu para entender? Por que diminuem despesas variáveis e não as fixas? Lenilton, essa pergunta é muito boa. Não, despesas variáveis, elas não baixam, porque a despesa variável é percentual. O que isso significa? Vamos admitir que você paga fixo 5% de comissão para o seu vendedor, tá? Então, se ele vender 100 mil, você vai pagar 5%. Se ele vender 500 mil, você vai pagar 5%. Se você pagar...
Porcentagem não faz diferença. A porcentagem, ela caminha junto. Então, 5% de 1, de 10, de 1.000, de 1 milhão é 5%. Ela não muda, né? Por incrível que pareça, a despesa variável é fixa. E a despesa fixa é variável. Por quê? Vamos lá. Eu estou pagando 10 mil de aluguel de despesas fixas aqui na minha loja, né? Vamos pegar esse exemplo aqui que eu trouxe. A despesa fixa é 20 mil reais dessa loja. Ela faturou 100 mil. Quanto que representa em porcentagem as minhas despesas fixas dessa loja? Ora, é 20 mil de 100, é 20%. E se essa loja vender 200? E se essa loja vender? A despesa fixa muda? Não. O aluguel continua aluguel, a conta de luz continua a conta de luz, a mensalidade do contador é a mesma, a mensalidade do meu sistema é a mesma, o salário fixo é o mesmo. Percebe o que eu estou dizendo? Então o que vai acontecer? Só que é 20 mil, só que agora eu estou faturando 200. Então ela não muda. Então vai ser 20 mil de 200. Ela representa 10%. E o que isso significa? Significa que a minha despesa fixa, ela baixa conforme eu subo o faturamento. Ela baixa percentualmente. E a variável? A variável ela acompanha. 15% de 1 é 15%. 15% de 1 milhão é 15%. Percebe o que eu estou dizendo? Então, o que interessa para mim é saber diferenciar o que é variável. Por quê? Porque isso aqui, meu amigo, não adianta, você pode alavancar faturamento como quiser. Ele vai acompanhar, porque ele é um percentual, né? O que vai cair? A sua despesa fixa. Por quê? Porque ela não muda. Então, conforme você vai subindo o seu faturamento, ela vai permanecer aqui. Percebe? O que é margem de contribuição? Agora, juntando as coisas. Margem de contribuição é o percentual que, quando você fatura, tira o custo da mercadoria, tira as variáveis, é quanto sobra. Essa sobra eu vou ter que pagar despesa fixa. Terminei de pagar despesa fixa e continuar vendendo, tudo que entrar daqui para frente, eu tenho que pagar o custo da mercadoria e eu tenho que pagar a variável, porque a porcentagem está sempre ali me acompanhando. E a fixa já ficou para trás. Daqui para frente, tudo que sobrar é meu lucro. Vocês entenderam? Se vocês entenderem isso, vocês vão... Deixa eu ver as perguntas aqui. Os boletos entram onde? Kelly. Ó, a Kelly, quem mais? Lenilton. E quem paga o valor, as metas, por exemplo? Ok, entendido. Por que diminuir despesas variáveis e não as fixas? Tá, a pergunta anterior do Lenilton, né? Então vamos lá. Deixa eu responder aqui, essas perguntas são muito boas porque elas são a fonte da confusão que o pessoal faz. Onde é que entram os boletos? Onde é que entram os boletos? Tá, até agora eu estou falando de uma análise econômica. Análise econômica não entra pagamento e nem recebimento. É como eu disse, eu estou dizendo o tempo todo aqui, eu faturei 100 mil, eu faturei 100 mil. Eu recebi 100 mil? Não. Onde é que entra o recebimento? Não é aqui. Agora eu vou falar de análise financeira. Tá? A minha preocupação era passar para você o quê? Como que você calcula o seu lucro? Como que eu apuro o meu lucro? Porque se você souber montar o DRE, eu tenho 3 cenários aqui. Né? Aliás, eu vou montar o cenário e aí eu volto para responder, tá? Que aí vai ficar melzinho na chupeta para vocês entenderem. Fica comigo aqui que você vai compreender isso aqui direitinho. Eu vou para um segundo cenário. A lojista, como eu estava dizendo, ela fez promoção, deu 20% de desconto, deu 30 num, 10 no outro, 15 no outro, 50% no outro e tal. Resumo, no final do mês, fazendo a média geral, deu 20% de desconto. Então, o que significa? Aquele markup que era vezes 2, agora não é mais vezes 2, é 1,8. Por quê? Porque não é mais 100% de acréscimo, é só 80% de acréscimo, tá? Porque caiu, deu desconto, tá? Então, arredondando aqui as contas, então o markup que era vezes 2, agora é vezes 1,8, tá? Ou 80% de acréscimo. Beleza. A venda melhorou? Melhorou, puxou a venda, porque ela fez bastante promoção, deu desconto aqui e ali e tal, puxou o faturamento. Vamos fazer um DRE nesse cenário, dessa situação, para ver que resultado que dá? Beleza, então indo direto. Faturou quanto? 120 mil, beleza. Quanto que foi o markup efetivo? Para eu calcular o CMV, o custo da mercadoria vendida. Ah, foi 1,8. Beleza, como que eu sei? Eu tiro tudo o custo da mercadoria e a venda, dividindo a venda pelo custo, não é? A venda a preço de venda e a venda a preço de custo, dividindo um pelo outro, eu sei o markup, não é? Então, beleza, quanto foi o custo da mercadoria nesse cenário? Ah, foi 66.666, beleza, faturei 120, menos custo da mercadoria, 66 mil, 120 menos 66.666, deu quanto? Deu 53.334, então essa é minha margem bruta, é a diferença do preço de vendas em relação ao preço de custo. Beleza, então vamos lá.
O que isso representa? Representa 44,5% de margem bruta. Quanto que é a despesa variável? Nós sabemos que essa loja tem 15% de variável. Então, ela faturou 120 mil, então deu 18 mil de variável. Beleza. Quanto é a despesa fixa? 20 mil. Fixa não muda. Fixa é sempre fixa, não é? 20 mil vendendo 100 mil e vendendo 120 mil. Ela continua 20. Beleza. 18 de variável mais 20 de fixa dá 38 de despesas totais. Então, fazendo a puxada, 120 menos o custo da mercadoria, 66, menos despesas fixas e variáveis, menos 38, sobrou 15.333. Cara, então, ó, se eu baixar o markup, que era vezes 2, se eu baixar para 1,8, aumentei meu faturamento em 20%, acrescentei 20%, então baixei preço, fiz promoção, puxei faturamento. Beleza. Que resultado que me dá? Puxei, fiz aqui, montei o meu DRE, que resultado que deu? Zero de diferença. Deu R$300 de diferença aqui. Ou seja, não melhorou em nada meu resultado, né? A maioria dos lojistas se engana. A maioria se engana por quê? Porque, aumentei meu faturamento, agora eu estou faturando mais. Pois é, né? Tem queda na despesa fixa, mas olhando, você baixou o markup, eu preciso entender que se esse resultado é favorável ou não, entendeu? Então, vou para um terceiro resultado. Agora eu vou chutar o balde ao contrário. Vou aumentar meu markup para 2,5. 150%. Compro por 10, vendo por 25. Beleza? Estou marcando 2,5. O que vai acontecer? Cara, minha venda caiu. Por quê? Porque meu preço ficou mais caro. Então, vendi 80 mil. Esse mês a venda caiu. Mês passado eu fiz promoção, meu markup ficou 1,8, eu vendi 120 mil. Quanto que deu de resultado? Puxei o DRE, deu 15 mil. 15.333. Agora eu vou pegar a mesma estrutura e multipliquei por 2,5, ajustei meu preço aqui. Minha venda despencou de 120 para 80. Tá? De 120 para 80. Caiu significativamente. Né? De baixo para cima, 50%. Né? Ok, mas vamos ver que resultado que deu? Então vamos. Faturamento, 80 mil. Custo da mercadoria vendida, 32 mil. Por quê? Porque está multiplicado por 2,5. Então o custo da mercadoria, 32. Quanto que deu de lucro bruto? 48 mil, ou 60%. Tiro as despesas. Vamos lá. Despesas variáveis é 15%. Quanto que é 15% de 80? É 12. Quanto que é minha despesa fixa? É 20 mil. A fixa não muda, 20 mil. Então, 80 menos o custo da mercadoria, menos 32. Vai dar 48, sobrou 48. Menos despesa variável, menos 12. Menos 20, sobrou quanto? Que é a fixa? 16 mil. Caraca, quanto que é 16 mil de 80? Quanto que é 16 mil de 80? É 20%. Então, veja bem, eu baixei o meu faturamento de 120 mil para 80 mil, acabou reduzindo o meu faturamento, ou seja, vendi menos, não é? Porém, com o markup ajustado, com o preço ajustado e as despesas, a gente chama de condição ceteris paribus, né? Sem alteração, que resultado que deu? Cara, deu mais lucro do que quando eu vendia 120 mil e a porcentagem de lucro me dava 15 mil de 120, dava 12,8, mais ou menos 13%, né? E quando eu vendo 80 mil com o markup correto de 2 pontos, correto entre aspas, né? Aplicado de 2,5, com essa estrutura de despesa que eu tenho, meu lucro deu 20%, porque deu 16 mil em 80 mil de faturamento. Cara, os outros eu punha 15 mil de lucro. Agora eu estou colocando 16 com um faturamento de 80. Percentualmente, eu vendi muito menos mercadoria e ganhei muito mais dinheiro. Percebe o que eu estou dizendo? A rentabilidade, a lucratividade é muito melhor. Concorda comigo? O Lenilton está dizendo aqui. Lenilton, como é que você pode saber? Só tem um jeito. Não é assim. Você entendeu? Não é assim. Por que eu estou te falando isso? Eu vou contar a experiência, então, para você. Tá? Tudo que eu falo aqui para vocês, tá? Eu sei que tem gente novata aqui, mas quem já me conhece há muito tempo, eu estou há mais de 30 anos no mercado, tá? Eu cansei de dar consultoria para rede de lojas, às vezes. Vou contar um exemplo concreto. Eu fui dar consultoria para uma rede, não vou dar um nome para uma questão de ética, tá? Mas fui dar para uma rede de lojas e a gente entrou, e eu com a minha equipe, eu olhei
cheio de banca, tinha muita. Então a loja tinha potencial para trabalhar com produtos de valor agregado mais alto. A gente tinha condições de melhorar, reduzir aquela quantidade de produtos de banca, produtos promocionais, né? Porque o markup era muito baixo, vendia muito e o ticket médio era muito baixo. Não, nós vamos reestruturar essa loja, vamos reposicionar, vamos acertar o mix, né? Nós fizemos isso. Eu derrubei a venda em 40% a quantidade de vendas. Só que nós alavancamos, lá houve até o contrário. A venda, o faturamento subiu. Então veja bem, vamos entender o que eu estou dizendo. Quando eu digo venda, é a quantidade de vendas. Ah, vendeu 80 mil e fez 50 vendas, entendeu? E aí, 50, né? Eu estou exagerando. Ah, fez 1.000 vendas no mês, né? Pois é, nós derrubamos essas 1.000 vendas para 500 vendas, para 600 vendas. Caiu 40% a quantidade de vendas. Mas o ticket médio subiu lá em cima. Por quê? Porque eu melhorei o markup, coloquei produtos com valor agregado mais alto, muito cliente que comprava na loja, não comprou mais aqui, saiu. E outros clientes compraram e a gente ajustou. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, né? O que eu estou dizendo é o seguinte, você só consegue essa resposta se você adequar. Você tem que entender. Eu não estou dizendo que é melhor você trabalhar com 2,5 ou com 1,8. Eu estou dizendo que você tem que fazer conta e saber quanto é a sua margem de contribuição e que resultado que dá. Percebe? Para que você se organize em termos de estratégia. Porque o que acontece? Não sabe e fica decidindo. Não, se eu aumentar, se eu trabalhar com esse markup aí, eu quebro. Eu já ouvi lojista me dizer isso. Né? Aí eu pergunto, quanto é que é seu ponto de equilíbrio? Quanto é a sua margem de contribuição? Qual é a sua margem operacional? E o lojista não sabe. Como é que você faz uma afirmação se você não tem o dado? Nada que você não meça, você não tem como gerenciar. E é esse o maior erro que o lojista comete. O que está dizendo aqui? Eu penso em reformular minha loja o tempo todo, o giro na minha cidade é muito baixo, meu ticket médio é baixo, porque tudo é muito barato, mas tenho medo do cliente não aceitar. Guilherme, eu não sei o que responder para você, entendeu? Porque veja bem, que tipo de cliente você está puxando para dentro da loja? Olha, loja é um corpo integrado, vitrine, iluminação, capacitação do vendedor, mix, precificação, plano de pagamento, tudo isso envolve a capacitação do vendedor, como é que estão os vendedores, como é a experiência do cliente dentro da loja. Eu saio para comprar e passo raiva, porque eu sou mal atendido, a vendedora fica tentando me empurrar coisa que eu não gosto, coisa que eu quero ver, demora, porque não se acha no estoque, não tem um plano de pagamento legal. Depois que eu pago, que eu vou descobrir que teria outras opções interessantes para mim. Né? Não conhece produto, não é capacitado em produto. Você pergunta por que esse produto é mais caro que esse? A vendedora, é a marca, é o modelo. Não sabe, não é treinado, não é acompanhado, não tem feedback, né? Entendeu? Então, é esse conjunto. É assim, gente, olha, é a vida de vocês. Né? Eu vejo o lojista na mão com um iPhone que pagou 5 mil, 6 mil, 4 mil reais no iPhone e não gasta para se capacitar, para capacitar a equipe. Mas quem dá... Uma vez eu estava conversando com uma rede de lojas, com um lojista, e o filho dele estava junto. E aí, esse lojista já tinha 4 fazendas, ficou muito rico. Né? E o filho dele, que inclusive era veterinário, ele disse assim, papai, fazenda não dá loja. Mas loja deu fazenda. Percebe o que eu estou dizendo? Por quê? Porque esse lojista estava sacrificando as lojas para ficar investindo na fazenda. Não estou dizendo que fazenda é mau negócio. Eu estou dizendo o seguinte, a loja dava muito mais lucro, tanto que ele não tinha fazenda, ele tinha loja e com o dinheiro que ele ganhou nas lojas, ele foi abrindo, expandindo as lojas e aí ele virou fazendeiro. Né? E aliás começou a comprar imóveis também, ele ficou muito rico. Percebe? De onde saiu essa riqueza? Da loja. Entende o que eu estou falando? Então, é importante entender isso. E às vezes eu vejo o lojista sacrificando a loja, que é quem dá carro, quem dá apartamento, quem dá fazenda, quem dá boi, quem forma filho, né? Quem garante uma aposentadoria tranquila. Concorda? Então, é importante entender isso. Sabe? E a gente não precisa ir para Harvard, fazer universidade, não sei aonde, MBA, não sei das coisas. Não precisa. Precisa entender esses fundamentos básicos. Gestão de estoques, categoria, precificação, ponto de equilíbrio, DRE. Eu não falei aqui de análise financeira, é outra live para falar de financeiro. O que é financeiro? Entrada e saída de recebíveis. Eu não falei sobre crediário, né? Sobre
ou o crediário ou a venda a prazo, que é uma ferramenta poderosa na mão da equipe de vendas, porque o ticket médio da venda a prazo é muito mais alto. Isso é uma ferramenta de produtividade. O que é ferramenta de produtividade? É conseguir fazer mais com a mesma quantidade de vendas, né? Ou até menos venda, você consegue faturar mais e gerar mais lucro. Para isso, você precisa entender como é que funciona isso. Não é só achar ponto, não é só saber vender, não é só fazer foto no Instagram. Não é assim. Ou mandar lista de transmissão para clientes, como muitas vezes. Ah, me dá uma dica, como é que eu faço? Né? Aí eu começo a perguntar. Ou então assim, esses dias aqui, não sei quem estava me perguntando, mandando no direct aqui no Instagram. Você acha que eu devo vender no crediário ou não? Eu não sei, eu não tenho puta ideia. Como que está seu DRE? Como é que está sua despesa fixa, sua variável? Como é que está sua margem de contribuição? Se alavancar, quanto você tem que fazer? A gente chama de emulação de cenário. Você tem que aprender a fazer DRE e fluxo de caixa projetado. Pelo menos essas duas ferramentas. E para você calcular, para você precificar corretamente, calcular seu ponto de equilíbrio, que resultado que está dando, não é? E o seu fluxo de caixa. Porque eu estou acostumado a conversar com o lojista, não, estou precisando de dinheiro, aí dá desconto para vender à vista, né? Para entrar dinheiro no caixa. Ok, é uma estratégia? É uma estratégia. Aí o que acaba acontecendo? Você puxa o DRE e ela entra no vermelho, ela começa a trabalhar no prejuízo, ela está cortando na própria carne, entendeu? E às vezes é muito mais inteligente você, ao invés de dar desconto para vender à vista, fazer promoção, você chutar o balde no prazo. Né? Como eu estou cansado de fazer, tem loja que a gente dá 10% de desconto e parcela em 10 vezes sem juros no cartão. No cartão, por quê? Porque eu vou dar 10 para o cliente e vou pagar mais uns 10 de antecipação, 6, 7 de antecipação de recebíveis. Né? E ao invés de dar 30% de desconto, eu com 15, com a metade, eu alavanco o faturamento, eu fidelizo esse cliente, eu vendo com markup mais saudável e eu não queimo a minha loja. Entende o que eu estou dizendo? Produto que dá 100% e outros 50%. Você deve ter feito algum comentário aqui para trás, né? Bom, de todo modo, o conteúdo que eu acho que vocês têm que rever essa live, eu vou deixar salvo aqui, tá? Entender o que é esses indicadores, o que é um DRE, o que é margem bruta, o que é margem de contribuição, o que é regime de competência, o que é regime de caixa. O que é regime de caixa? É quando você paga efetivamente. Então, entender isso. Emelina, eu quero ser um especialista. Olha, se você tiver condições, assina a minha plataforma Exclusive Premium, que isso vai resolver a sua vida. Tem tudo isso, é curso por curso. Né? Se você está na região de Limeira, Campinas, Americana, aí em torno, né, Valinhos, Olambra, nessa região aí, Jundiaí, né? Dias 25 e 26, agora semana que vem, eu vou estar fazendo o meu PAGL presencial. É um investimento que você faz para se capacitar, são 2 dias integrais. Deve ter 1 ou 2 vagas ainda disponíveis, tá? Se você tiver condições, invista. Emelina, não tenho. Compra o PAGL, o Exclusive Premium, que é a minha plataforma. Emelina, é caro, eu não tenho condições. Pois é, né? Eu vou fingir que eu acredito que é caro, tá? Que você não tem condições. E aí, Lenildo, eu não tenho data para Paraíba, não, mas a gente está programando para Fortaleza, para fazer no Nordeste, mas assim que eu tiver data eu publico, tá? Eu comunico vocês. Mas só para concluir aqui, Emelina, eu não tenho condições. Pois é, se você entrar na minha plataforma aqui, falando de loja, eu tenho um curso de DRE separado, eu tenho um curso de fluxo de caixa separado, eu tenho um curso de precificação e cálculo de ponto de equilíbrio separado, eu tenho um curso de planejamento de verbas de compra separado. Você pode adquirir, como eu digo assim, se você não pode comer o boi, coma um bife. Se você não pode correr 40 quilômetros, dê um passo, vá avançando. É dessa maneira que você se organiza. A gente não come boi, a gente come bifes. É de bife em bife que os bois são devorados. É assim que funciona. Percebe? Se você tiver condições, faça um investimento. Se você não tiver, Emelina, eu não posso. Então, eu não sei o que te fazer. É como eu pergunto, você tem celular? Né? Aí eu olho. Vou contar uma história aqui para a gente finalizar, que eu já passei de 1 hora. Eu estava fazendo uma palestra e aí teve um rapaz que levantou a mão e falou que não tinha a menor condição, que ele não tinha condições de fazer esse tipo de investimento, que era um absurdo, né? E aí ele levantou, ficou em pé para fazer esse comentário, né? E me chamou muito a atenção, porque eu vi que ele estava, o boné dele devia custar uns R$ 400. O óculos que ele estava usando, óculos de sol que estava na testa, né, é óculos de R$ 3.000.
O relógio era no mínimo 5 mil reais. O tênis que estava no pé dele é um tênis de 1.200 reais. Né? Eu não sei nem quanto que era a camiseta, que também era de marca, e a calça que ele estava usando, que eu também não sei. Né? Eu só olhei o tênis e aí eu perguntei, e ele falando que ele não tinha condições. Né? Eu não estou dizendo que ele não possa se vestir bem, ou que ele não possa usar o celular, nem se fala, né? Com um iPhone na mão. E eu fiz essa pergunta para ele, falei, cara, você está se enganando? Não precisa comprar o meu, você entendeu? Mas você está se enganando. Quanto é que você investe em você, na sua capacitação e no seu time? Falei, vamos somar quanto você tem aí na mão agora? Você está com 4 mil reais na mão, esse modelo de iPhone que você tem, você está com 1.200 reais no pé, você está com um óculos de 3 mil reais, um relógio de por baixo de 5 mil, você pagou nesse. Então 5, 8, 10, com 4, 14, você está com pelo menos 16 mil reais aí, está vestindo agora. Né? Aí ele parou, olhou assim, sabe? Falei, é verdade, ok. Você merece, né? É para isso que a gente trabalha, para se vestir bem, para comer bem, para morar bem, para ter um bom carro, para dar educação para os filhos, para a gente ter uma velhice tranquila, sossegada. Eu concordo, mas não se iluda, porque é isso que, de onde você tira essas coisas, é da sua empresa. Percebe o que eu estou dizendo? É ela que te sustenta, é ela que te dá lucro. Ela precisa ser gerenciada, bem cuidada, com todos os fundamentos. É dessa maneira, e são as pessoas que transformam o resultado. Ah, mas eu trabalhar online. Pois é, mas online você tem gente que precisa operar isso. Percebe? Concordam comigo? Então, isso é fundamental. Eu, menina, não tenho condições de assinar sua plataforma. Compra um curso. Faz maratona no meu canal. A maratona você não gasta nada, só tempo. Você vai investir tempo. O meu canal tem mais de 600, no YouTube tem mais de 600 vídeos. Só Papo com Lojista tem 140, percebe? E tem os cursos lá, tem o curso da RE, tem o curso de fluxo de caixa, eu não vou repetir aqui, tem curso para técnicas de vendas, tem curso para gerência de loja, tem curso para liderança, tem curso de planejamento de verbas de compra, tem estrutura mercadológica de produto para você classificar corretamente, distribuir, calcular o seu mix, as categorias que são rentáveis. Percebe o que eu estou dizendo? Vai por mim, vai pelo tio aqui, pelo vovô aqui, entendeu? Que o vovô aqui tem experiência. E é isso que faz com que vocês consigam. Se você prospera, você gera emprego, você distribui renda. Concorda comigo? Você ajuda a sociedade a ser melhor. A pessoa, quando tem um problema, ela vai na loja. Quando ela entra na loja, ela tem um problema para resolver. Eu tenho um filho para vestir, eu tenho um tênis para comprar, eu tenho um óculos para fazer. Percebe? Eu tenho um relógio que eu estou precisando. Eu preciso de alguma coisa, então eu saio para comprar. Então, quando a gente consegue vender, atender e encantar os nossos clientes, a gente resolve o problema. E a gente gera emprego, a gente distribui. Quando você vende um tênis aí na sua loja, quando você vende, seja o que for, um saco de ração, se é um pet shop, você está garantindo emprego numa fábrica, você está garantindo emprego num transportador, você está resolvendo um problema de uma pessoa que saiu para comprar ração para o animal dela. Concorda comigo? Então, a gente põe essa máquina para funcionar. 64% do PIB é consumo das famílias. Então, quando você consegue otimizar e botar essa máquina para rodar, você ganha dinheiro e ajuda o mundo a ficar melhor. É assim que funciona. Né? Deixa eu ver algumas perguntas. Já passou de 1 hora, a gente vai ter que encerrar. Né? Ah, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vocês são muito queridos. Gente, eu vou deixar salvo aqui e amanhã é publicado no meu canal do YouTube. Todas as lives que eu faço aqui, por enquanto eu estou deixando tudo aberto, tudo gratuito, tá? Mas tudo aquilo que é de graça não tem valor, porque as pessoas não dão o menor valor, às vezes, o tanto de conteúdo que a gente entrega é gratuito, né? Então, mas tem na minha plataforma pago também, quem quiser se aprofundar, tá bom? Um beijo no coração. Na semana que vem eu aprofundo e entro para a parte financeira. Hoje eu trabalhei muito a parte econômica. Então nós precisamos aprofundar para você se capacitar e realmente entender como é que funciona a gestão financeira. Aí é outra conversa, tá? Aí é outra conversa. Então hoje foi uma análise econômica, regime de competência, como é que você classifica, estrutura e apura, para saber seu percentual. Depois eu falei, seu dinheiro desaparece, não sabe onde é que está, né? Depois nós precisamos falar de patrimônio líquido, que é o capital investido. Isso que a gente está falando aqui hoje é lucratividade. E menino, o que é rentabilidade? É o retorno do capital investido. Por quê? Quando eu falo que deu 15% de lucro, é da venda. Mas eu pergunto, quanto de dinheiro você tem investido aí no prédio, nas instalações, o teu capital em estoque, entendeu? Aí quando você... Então é esse resultado que está dando desse montante.
A gente precisa entender como que isso funciona. Então, vem semana que vem, quinta-feira, 20 horas, horário de Brasília, que a gente vai entrar nesse assunto aí. Beleza? Um beijo no coração, ótimas vendas, ótimo final de semana e a gente vê semana que vem. E quem tiver condições, faça um investimento, eu tenho certeza que vocês vão ter retorno. Eu garanto para vocês. Um abraço, um beijo, tchau, tchau.